E o professor Neca é o convidado desta hora do clube, também conforme foi anunciado, já também no site oficial e nas redes sociais e também aqui pela Rádio Trofa. O professor Neca junta-se nesta altura em direto ao telefone nesta emissão da Hora do Clube, a primeira desta época desportiva. Antes de mais, saudações, professor Neca, muito boa tarde. Boa tarde. E muito obrigado por este direto com a Rádio Trofa. Seja bem-vindo ao Clube Desportivo Trofense. Eu que agradeço e estou com muita honra e com toda a disponibilidade para falar convosco sempre que vocês entendam. Muito bem. Professor Neca, como é que surgiu o convite para treinar o Clube Desportivo Trofense? Como sabe, portanto, desde há muitos anos que há uma afinidade muito grande entre mim e algumas pessoas, ou muita gente da Trofa e ligada também ao Trofense. As coisas no futebol surgem muitas vezes quando menos se espera e foi com muita honra que recebi esse convite. Já trabalhei durante muitos anos em clubes muito próximos da Trofa e alguns do ex-conselho, portanto, que ligava à Trofa, nesse corredor, Aves, Santo Tirso, Trofa, Famalicão, já na primeira divisão, já vão longos anos, e estava um pouco por fora e também estava aqui à espera de, mais tarde ou mais cedo, poder novamente voltar às lides um pouco mais longe. Aconteceu que foi no Trofense, num desafio que é aliciante, é difícil, e aceitei com muita honra este novo desafio, como consequência lógica de uma relação que vem com muita gente e de uma forma muito especial com o Presidente da Comissão Administrativa, José Leitão, que, como sabe, sempre que me cruzava pela Trofa e em jogos contra o Trofense, era uma cara sempre bem visível, que o ligava profundamente às cores do Trofense. Muito bem. O professor Neca, naturalmente, leu os jornais, soube das dificuldades que o Trofense teve neste defeso, chegou-se mesmo a pôr a hipótese da extinção da equipa de futebol profissional. Quando o Presidente José Leitão o contactou para assumir o comando técnico do clube, qual é que foi a sua reação, professor? Podemos saber? Bastava estar minimamente ligado ao futebol e para perceber as dificuldades que alguns clubes no futebol profissional português, e não só, atravessam nesta fase e nos últimos 5, 10 anos. E essas dificuldades estão progressivamente a aumentar e parece-me que há agora, da parte da Liga Profissional de Clubes e também de muita responsabilidade das pessoas que estão diretamente ligadas ao fenómeno desportivo e desta forma mais incisiva ao futebol profissional, do novo rumo que o futebol deve tomar, um rumo de maior rigor, de maior controle, em que deve haver um equilíbrio entre aquilo que o futebol produz como receita e as despesas que são inerentes a toda a envolvente do futebol profissional. É evidente que esse reajustamento vai demorar algum tempo. Percebia também que, ao receber este convite, que era um desafio muito forte, mas como estou habituado a grandes desafios, quer em Portugal, quer pela experiência também acumulada, uma experiência muito importante além de fronteiras, resolvi também ser uma parte participante deste novo desafio. Sei que é muito difícil, mas parece-me que é importante também referir isto, que nas horas difíceis não devemos virar costas a uma causa que nós gostamos, e essa causa que fez de nós aquilo que somos hoje como pessoas e que estamos intrinsecamente ligadas, que é ao fenómeno do futebol. E Portugal terá que defender com grande entusiasmo e com grande rigor aquilo que bem sabe fazer, que é fazer futebol, quer como treinadores, que temos dos melhores treinadores do mundo, como você bem sabe,
que é a nível dos jogadores, também temos os melhores jogadores do mundo, a nível também da arbitragem, e que foi muito bem representada já esta época, quer na Champions League, quer também a nível do Euro, quer a nível até do próprio agenciamento, onde também temos o melhor agente do mundo. Portanto, é neste congeminar de espaços, de pessoas e de grupos que nós devemos dar as mãos na tentativa, neste momento difícil, com as pessoas que achamos que pode, com a sua experiência e com o seu entusiasmo, ajudar a que possamos sair para um caminho melhor, um caminho que nos leve e continue a levar ao sucesso, quer internamente, quer aquilo que é fundamental também em termos económicos, em termos sociais e desportivos para o nosso país, além fronteiras. Porque aquilo que se faz neste momento em Portugal, necessariamente passado uns segundos, fruto também de uma fase nova que vivemos na comunicação, que tudo aquilo que se passa, principalmente de mal, estende-se com extrema rapidez ao exterior e a todo o mundo global. Professor, antes de falarmos do Trofense, do plantel que o professor dispõe, como é que foi a primeira semana de trabalho? Eu atreveria a colocar a seguinte questão, e perdoe-me que lhe diga que o professor virou as costas, entre aspas, ao futebol português na década de 90, 95, 96, agora não estou bem recordado. O futebol português atravessa por uma grave crise já há uns anos esta parte, ordenados em atraso e outras coisas. Foi isso, se calhar, como se costuma dizer, o professor pensou muito à frente, que o fez voltar as costas já nessa altura ao futebol português? Adivinhava já o que está a passar nesta altura, professor? Sabe, eu acho que qualquer líder, o líder tem que ser um pouco visionário, tem que olhar mais para a frente, tem que ver mais longe. E você referiu bem, eu começo a minha experiência depois da primeira passagem pelo Sport Lisboa Benfica, em que comecei a andar mais pela Europa, fruto dos jogos que tínhamos para as Champions e outras situações semelhantes. Vi que, de facto, havia, além do nosso país, muitas coisas mais abrangentes e a visão do mais longe começou a fazer parte também da curiosidade do conhecimento. Quando em 96 tenho convite, através também do Benfica nessa altura, para ir para a seleção de Angola, quando tinha convites em Portugal, convites aliciantes da Primeira Liga, acabei por abraçar ir para a seleção angolana de 96 a 98. E isso ajudou-me também a perceber melhor aquilo que se passava fundamentalmente nessa altura pelo continente africano. Porque ser selecionador implica ter que contactar com países, quer a norte, centro e sul desse vasto continente africano. E também comecei a perceber que, de facto, estas coisas aqui eram demasiado pequenas e vivia-se num frenesim tremendo em que as pessoas estavam cá já com um sentimento de consumismo impressionante e que o movimento era forte, mas a reflexão sobre aquilo que acontecia era curta. Voltei novamente a Portugal, trabalhei alguns anos, depois aconteceu a ida mais uma outra vez para um outro espaço diferente através do Mundial 2002 na Coreia e no Japão, em que o contacto com espaços, quer na América, quer na Ásia, deu para reforçar ainda mais aquela opinião que começava a ter de que, de facto, era necessário, mesmo aqui em Portugal, mudar um bocado o rumo dos acontecimentos. E nessa altura, já 2003, 2004, numa nova passagem pelo Desportivo que aconteceu com mais uma subida, eu dizia aos dirigentes que o mundo exterior estava diferente daquilo que acontecia em Portugal. E as pessoas ficavam um bocado admiradas quando eu previa que clubes como o Estrela da Amadora, Felgueiras, Farense, etc., teriam que progressivamente ir desaparecendo. Era uma consequência lógica entre aquilo que lhe defini na entrada, entre aquilo que havia, as receitas criadas pelo próprio futebol e os encargos que os clubes, de uma forma desequilibrada, faziam.
E pronto, e isto foi acontecendo quer em termos desportivos, quer em termos das nossas próprias empresas, quer em função também do próprio Estado. Portanto, é que quando há grandes crescimentos, normalmente as pessoas olham só para o crescimento e para o desenvolvimento e esquecem a sustentabilidade que esse crescimento está a provocar. Isso não é houver alicerces seguros, é evidente que ao fim de algum tempo esses desequilíbrios vão se sentir. Agora, nessa altura, para reajustar próprios desequilíbrios, há que refletir, há que criar suportes para que a vida possa continuar. E seguramente o nosso país, um país secular, com uma história fantástica, e isto é aquilo que nos define também diferente da generalidade dos outros países, é que somos um país com história. Fomos dos primeiros países, ou primeiro país que se abriu à globalização. E essa segurança de um tempo longo e de experiências vividas noutras zonas permite-nos ter a percepção, com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma solidariedade de todos, vamos conseguir sair deste momento menos bom em todas as áreas e agora naquela que me diz respeito mais, de uma forma mais especial, em relação ao próprio futebol. Vamos sair desta situação, vamos sair por cima. É evidente que alguns clubes vão continuar a ser sacrificados, mas parece-me, por aquilo que eu também gosto desta região norte do país de uma forma especial, mas desta zona norte do país, parece-me que há clubes que vão com a serenidade, com o apoio de todos os seus associados, nesse caso específico do Trofense, se quisermos, se juntarmos, se dermos as mãos, parece-me que vamos dar uma imagem muito importante daquilo que deve ser feito no futebol português e vamos conseguir sair desta fase, como disse, extremamente difícil. Habituei-me à Trofa, já quando fazia jogos pelo Trofense, pelo Tirsense na Trofa, era muito, muito difícil, quase sempre perdia, mesmo em situações quando subi com o Tirsense também. Fizemos um campeonato fantástico, ganhamos o campeonato com cerca de 10 pontos de avanço, mas não fomos capazes de ganhar na Trofa, porque sempre íamos na Trofa uma unidade muito grande à beira da sua causa e da sua bandeira. E era muito difícil jogar porque as pessoas se uniam. Se essa união continuar a manter-se, eu não tenho dúvidas que esta fase difícil vai ser ultrapassada. Repara, nós temos cerca de 4, 5 dias de trabalho, não tínhamos muito poucos jogadores. Há um jogador que transitou da época passada, que fez quase todos os jogos e que é uma referência importante do clube, o Tiago. Os outros jogadores que jogaram mais jogos saíram, ficaram alguns júniores também. Mas em pouco tempo fomos capazes de, com muitas dificuldades, de chamar os jogadores da terceira e da segunda divisão e já estarmos a organizar um corpo capaz de em 4, 5 dias, amanhã no jogo contra o Aves, que é uma equipa muito boa, já termos uma equipa mais ou menos organizada, mais ou menos sustentada e perspectivando que com estes jogadores e outros que hão de vir, o Trofense vai ser capaz, com jogadores sem experiência, de fazer face a estes primeiros 2, 3 meses e fazer um campeonato muito positivo na Liga Profissional de Futebol. Muito bem, professor. Falando também um bocadinho da sua passagem pelo estrangeiro, eu recordo-me daqui há uns anos esta parte, numa entrevista, salvo erro, que deu e passa a publicidade à Rádio Antena 1, à Rádio de Portugal, quando o professor era selecionador das Maldivas e foi disputar um jogo, creio que na Mongólia, jogando quase com uma temperatura perto dos 30 graus negativos e conseguiu vencer, creio também, professor, que foi a primeira vitória da seleção das Maldivas fora do seu país. Conte-nos um bocadinho como é que isso foi, também para os trofenses saberem como é que foi a vida do professor Neca no estrangeiro, no exterior. E outra questão que eu queria colocar, professor, foi fácil a adaptação, ou é fácil a adaptação, neste caso do nortenho, de um português, um latino, numa cultura completamente diferente, como foi o caso das Maldivas?
olha, há várias questões que me colocam e parece-me que são importantes. E quando refere a Antena 1 RDP Internacional, eu parece-me que essa publicidade é sempre muito importante. Porque a RDP Internacional, tal como o nome indica, e a Antena 1, porque estão interligadas uma coisa e outra, a RDP é uma companheira importante daquilo que se faz e se passa no nosso país. Porquê? Porque é através desta estação da rádio que os portugueses espalhados por todos os continentes do mundo ouvem, sentem e sabem tudo em pormenor aquilo que se passa em Portugal. E quem está no estrangeiro tem uma necessidade maior de ver as notícias e tudo aquilo que se passa no nosso país. Sentimos mais a Portugalidade. Isso parece-me que é importante. As Maldivas também, e eu acho que quando começo a falar de coisas que são muito interessantes, nós somos um povo fantástico, um povo pequeno, mas que demos muitos caminhos ao mundo. As Maldivas é um dos países mais bonitos do mundo. É um conjunto de ilhas que se espalha pelo Mar das Índias ou pelo Oceano Índico. E também foi um país colonizado por Portugal cerca de 16 anos, durante 16 anos, no século XVI. E pronto, esse convite surgiu através da Federação Portuguesa de Futebol e eu aceitei com muita honra e com muito orgulho e isto também permitiu que através da seleção tivesse que percorrer quase toda a Ásia nesses quase 2 anos que estive ao serviço da seleção das Maldivas. E depois, no primeiro jogo a contar para o Mundial, saiu-nos por sorteio a Mongólia. A Mongólia é um país enorme que fica junto entre a China e a Rússia. É um país muito grande, com cerca de 20 milhões de habitantes, mas que tem 3 a 4 dobros a área de França. E foi já em janeiro, em dezembro. Em dezembro já a entrar o inverno. E de facto foi uma temperatura, são também imagens inesquecíveis. Porquê? Porque estava um sol brilhante, como está hoje em Portugal, não se via uma nuvem no céu, mas era uma temperatura completamente gelada. Foi uma experiência impressionante. E claro, o jogo foi às 2 horas da tarde, porque na Mongólia, em Alabata, que é a capital, às 5, 6 horas da tarde já a noite cai, enquanto que aqui cai por volta das 8 ou 9, se é no verão ou se é no inverno, lá cai muito mais cedo. O jogo foi cedo, dava a impressão que quando estávamos dentro do hotel que a temperatura devia ser uma temperatura agradável, porque não havia vento, mas quando punhamos um pé cá fora era uma coisa impressionante. É evidente também que nevava, era tudo completamente branco. Depois as pessoas lá nos contaram que era também a inauguração dessa relva, uma relva sintética no processo FIFA. As pessoas passaram toda a noite e amanhã a limpar, a retirar toda a neve do estádio para que pudesse haver jogo. Jogo em que o estádio era cerca de 5, 6 mil pessoas e estava completamente cheio. As pessoas estão habituadas ao frio, extremamente bem agasalhadas. O primeiro-ministro da Mongólia também foi assistir ao jogo e foi uma experiência interessantíssima porque, como disse e bem, estava mais de 20 graus negativos e lá conseguimos também, foi o meu primeiro jogo na Ásia, de uma forma muito bem organizada, muito bem sustentada e com um empenhamento fortíssimo dos jogadores das Maldivas. Ganhámos por 1-0 e quando chegámos ao hotel, o nosso manager, que era o diretor desportivo, transmitiu a toda a comitiva que o Presidente da República deu os parabéns a toda a equipa e ao selecionador, naturalmente, também frisando ele que a ligação que as Maldivas tinha a Portugal por razões históricas estava também a manifestar no seu selecionador e foi um momento muito, muito bonito em que o entusiasmo foi muito grande
e pronto, e vivi quase 2 anos de uma forma muito feliz nessas ilhas das Maldivas, que, como digo, é um país lindíssimo, e é um país de ilhas, todas as autoestradas faz-se através de barcos, e quando para férias no Natal, saí de lá no dia 23, no dia 26 acontece uma coisa dramática, porque eu ia regressar 2 meses mais tarde, em fevereiro, para continuar o trabalho que estava a desenvolver na seleção. Acontece o tsunami, aquele tsunami que marcou também a história recente, com centenas de milhares de vítimas em toda aquela zona asiática, e onde as Maldivas necessariamente, que são ilhas muito pequenas e muito baixas, foram também arrasadas pela onda enorme que atravessou e traçou todas as ilhas das Maldivas. E pronto, e penso voltar mais tarde ou mais cedo novamente às Maldivas para trabalhar mais 1, 2 ou 3 anos nesse bonito país. Já fui convidado mais 2 vezes, mas nessas 2 vezes estava a trabalhar noutros clubes, noutros países, e não me deu a possibilidade de regressar às Maldivas. Mas há sempre um tempo, e espero e desejo poder voltar a esse bonito país da Ásia. Professor, qual é a maneira dos habitantes das Maldivas e dos países lá da beira de verem o futebol? É como os europeus, ou têm eles uma maneira diferente de ver o desporto, ou neste caso o futebol, que nós temos cá? É engraçado, sabe? É impressionante. Nós às vezes aqui em Portugal não percebemos a força do futebol, a força mágica do futebol. As Maldivas, portanto, fica no sul da Índia, de Goa, fica a sul de Goa, o país mais perto das Maldivas é a Índia, a cerca de 600 quilómetros. E o Sri Lanka, que é o antigo Ceilão, também um país que foi colonizado por Portugal. Também fica a cerca de 500, 600 quilómetros. Mas é impressionante já, em 2003, o conhecimento enorme que as pessoas ligadas ao futebol e o cidadão comum tinha do futebol português. O país que mais férias faz nas Maldivas são os italianos. E é normal, em dezembro, no Natal e Ano Novo, os jogadores de Itália, os grandes jogadores do Milan, Inter, Juventus, etc., ir passar 5, 6 dias de férias às Maldivas, aos diferentes resorts das Maldivas, porque é um mar lindíssimo, são ilhas idílicas. E era impressionante o conhecimento que eles tinham de futebol português, quer dos Eusébios, quer dos Colunas, quer de toda a gente da seleção, porque viam essa informação. A informação chega muito rápida através da comunicação social, como sabe. É evidente que eu via todas as semanas e quase todos os dias em que havia jogos na Europa, eu assistia a todos os jogos, quer do Real Madrid, do Inter, do Barcelona, enfim. Porquê? Porque os jogos para todas as estações de televisão eram captadas das Maldivas. E como é um país de ilhas, dispersa-se pouco a concentração e concentra-se muito a atenção naquilo que as pessoas também gostam. As pessoas gostam muito de futebol, discutiam o futebol e levantavam questões sobre o futebol português que eu ficava impressionado como seria possível a pessoas tão longe de Portugal. E sempre que me cruzei em qualquer país, quer da África, quer da Ásia, quer da América, vem sempre a questão. Quando sou de Portugal, a questão dos jogadores de referência nessa altura era o Figo, como é o Figo, falavam ainda muito do Eusébio, o Eusébio, etc., e associavam inevitavelmente àquilo que foi a nossa ligação
ao futebol e o conhecimento que tinha dos nossos jogadores, Rui Costa, Fernando Couto, etc, etc. Porque eram jogadores que jogavam em campeonatos com grande visibilidade nas Maldivas, como disse anteriormente, a visibilidade que tinha o futebol inglês e o futebol italiano, e onde nós tínhamos jogadores de grande qualidade nesses países. Portanto, o conhecimento era muito, muito profundo, e a abordagem à volta das questões do nosso futebol também era muito grande. E, portanto, esta empatia surgia logo no imediato. É evidente que nós, quando vamos para um país, nós aculturamos. E essa aculturação também é uma consequência natural e normal da experiência acumulada pelos nossos antepassados, quando começamos também com a colonização. Era também interessante referir isto, porque era com entusiasmo que falava sobre isto. Eu ia desde o Omar à China, ao Japão, à Coreia, à Tailândia, mas por onde passava, e havia sempre contactos por razões do futebol às federações, era engraçado que as pessoas associavam e vinham falar naturalmente comigo e diziam sempre: nós em Omar, em Muscat, temos castelos construídos pelos portugueses. Se estávamos no Bahrein, diziam a mesma, esta referência dos portugueses. Portanto, havia sempre em todo lado, se fosse na Malásia, em Malaca, passamos por Malaca, há a referência. Houve uma altura qualquer que fomos, por exemplo, à Malásia. E no aeroporto a nossa comitiva foi recebida pela Federação da Malásia, e eles perguntaram quem era o selecionador e de onde é que era. Era de Portugal e tal. E apresentou-me, e então a primeira coisa que ele me disse foi isto: faca, garfo, colher. E começámos a falar em inglês. Porquê? E ele dizia: porque os meus antepassados eram portugueses, e há nomes que eu ainda retenho, nomes de portugueses. Portanto, você veja, a esta longa distância, em qualquer país, nós encontrávamos sempre algumas referências da nossa passagem e da nossa cultura. Eu acho que isto nos deve engrandecer como povo. Por isso, quando nós olhamos para estas dificuldades que estamos a passar nesta altura, também dá para perceber que vamos ser capazes, com maior ou menor esforço, com maior ou menor compreensão, vamos ser capazes de ultrapassar, não só como país, mas também naquilo que nos diz mais respeito a nós, no futebol. Vamos ser capazes de ultrapassar essas dificuldades e encontrar um futuro melhor, com horizontes mais alargados. Quanto maiores são os desafios, maiores também são os sabores de poder ultrapassar esses mesmos desafios. É verdade, e grande depoimento e grande história, professora. Ainda bem que assim é, e enriquece também esta entrevista, deixando agora isso um bocadinho para trás, falando do Clube Desportivo Trofense, porque esta é a hora do clube. Professora, permita-me que lhe pergunte: que Trofense é que vamos ter amanhã na Vila das Aves? Portanto, no futebol parece-me, e em qualquer líder, há um aspecto que é importante: olhar para as coisas e falar a verdade. É importante no futebol estar no futebol. Quem gosta de futebol e quem sente futebol, trabalhar no Real Madrid, no Benfica, no Porto, no Sporting, no Trofense, no Portimonense, é trabalhar futebol. E tem que se pôr o mesmo entusiasmo em qualquer destes clubes ou em qualquer destas circunstâncias. É evidente que nós vamos ao Aves. É um clube que eu gosto, é um clube que também tive a honra de ter treinado o Aves na minha carreira. Já passei em tempos diferentes, cerca de 10 anos na Vila das Aves, onde tenho grandes amigos, onde tenho grandes afinidades, onde fomos capazes de subir à primeira divisão numa terra pequena também, muito bairrista, 3 vezes à primeira divisão, e onde o clube também cresceu de uma forma. É evidente que nós temos 4, 5, 6 dias de trabalho. As dificuldades vão ser enormes. E estes 4, 5, 6 dias de trabalho não foi a receber jogadores, foi a ver jogadores, a avaliar jogadores, a inscrever jogadores. E antes de fazer mais qualquer análise, eu quero também
dar uma palavra de grande carinho a todos os funcionários do Futebol Clube Trofense, que trabalham na parte administrativa do clube, que tiveram esta semana uma semana muito intensa, muito atípica, com submissões terríveis, desde o presidente da Comissão Administrativa, o José Leitão, passando por todos os funcionários. Foi uma semana muito, muito difícil. E vi o entusiasmo de todos os funcionários, a disponibilidade para ajudar no campo, na secretaria, em todas as coisas. E quando é assim, é menos difícil resolver os problemas. Não é fácil, mas é menos difícil. E, portanto, isto acho que dá-nos mais força para juntos sermos capazes de ultrapassar estas mesmas dificuldades. E, como disse, foi ver jogadores, foi escolher jogadores para enfrentarmos aquele que é o nosso primeiro jogo, o nosso primeiro problema. Sabíamos que ainda não fizemos um treino de conjunto, porque não tivemos tempo. Tivemos tempo foi de ontem inscrever os jogadores que nos davam garantias para o primeiro respirar desta nova época, onde começa com uma taça da Liga. Se começasse com a Taça de Portugal era igual, se começasse com o campeonato era igual, porque o respeito que nós temos pelas competições é a mesma. É evidente, como disse anteriormente, foi uma semana muito difícil, foi uma semana que sabemos que a equipa não está completa, está a dar os primeiros passos de construção, mas nós não podemos cometer erros, temos que contratar dentro das disponibilidades dos jogadores, porque a escolha já está feita, dentro das possibilidades financeiras, temos que construir uma equipa a preço baixo, dentro daquilo que o Trofense poderá, com grande esforço, poderá pagar. E todos estes jogadores que contratamos até esta altura, é importante dizer, são jogadores não profissionais, que vêm da 2ª B e da 3ª Divisão. São jogadores sem visibilidade e são jogadores que estão a dar os primeiros passos. Mas também não tenho dúvidas nenhumas, pelo entusiasmo que eu estou a ver nos jogadores, pela qualidade do treino que eles já estão a pôr em cada treino que fazem, pelo seu desempenho, pelas suas capacidades técnicas, são jogadores que estão a dar a sua entrada no futebol profissional. É amanhã a sua estreia, mas os trofenses que não tenham dúvidas, e já disse isto aos jogadores, há neste grupo de jogadores alguns que dentro de 2 anos vão estar a jogar na primeira liga profissional de futebol. Vão ser capazes de ter uma evolução grande e nestes 2, 3 primeiros meses continuar a crescer e de fazermos uma equipa boa para fazermos face a este campeonato da 2ª Liga. Com jogadores, como digo, que estão a ter agora a primeira oportunidade de chegar ao futebol profissional. Jogadores de 18, 19, 20, 21 anos. É evidente que também tivemos que contornar os problemas da formação, para que não haja depois pagamentos a outros clubes. Portanto, foi uma estratégia bem delineada, com calma, pressionados pelo tempo, mas sem perder a cabeça, no sentido de fazermos contratos, tudo do clube, fazer os contratos em função das suas possibilidades. São jogadores que não são conhecidos hoje, porque, como eu digo, vão começar amanhã a fazer a sua entrada no campeonato profissional. Mas não tenho dúvidas que daqui a 3, 4, 5 meses vão ser jogadores a ter uma grande visibilidade e vão estar gratos também ao Trofense por dar essa possibilidade de entrada no futebol profissional, porque têm competências, vão ter esta oportunidade, vão ter competências e vão ser jogadores que vão ter um futuro muito promissor e alguns, estou seguro disso, vão dar um contributo muito grande ao futebol profissional, o que vai ser bom não só para eles, para o Trofense e também para o futebol português. Por isso eu estou muito entusiasmado com aquilo que vai acontecer. É evidente que temos
3, 4 dias de trabalho. É evidente também que o Desportivo das Aves tem cerca de 3, 4 semanas de trabalho, organizou a sua época na continuidade da época passada para esta época. Este vai ser o jogo mais difícil. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos querer dar já uma imagem de uma equipa que se começa a organizar, mas necessariamente, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista tático, ainda está longe daquilo que nós pretendemos. Daqui a 8 dias esta equipa vai ser muito melhor. Daqui a um mês, melhor ainda. Daqui a 2 meses, melhor. Estamos a dar os primeiros passos. Não podemos querer tudo amanhã. Amanhã vai ser um jogo particularmente difícil, porque é o primeiro de uma equipa que se começa a conhecer. Estes jogadores ainda não jogaram não treinaram uma vez juntos, ainda não almoçaram uma vez juntos. É tudo gente que está agora a começar. Vai ser difícil, mas vamos já dar uma imagem razoável de uma equipa organizada, que sabe respirar, que sabe ter a bola, que sabe que se começa a olhar e sentir que está a agarrar os fundamentos daquilo que deve ser o jogo, quer ser nos seus aspectos técnicos, quer nos seus aspectos táticos. E isso é que nos é fundamental. E é uma equipa que vai continuar a crescer, embora saibamos que há uma descompensação muito grande entre aquilo que é o tempo que tem o Aves e o tempo que tem esta nova equipa do Trofense. Muito bem, certamente, professor, até ao próximo dia 31 de agosto, que é a data limite do fecho das inscrições, haverá novidades no Clube Desportivo Trofense. Todos nós estamos a trabalhar, como disse, desde o Presidente da Comissão Administrativa, que é o responsável número 1 pelo clube. Toda a gente está com grande empenhamento, com grande competência, em reuniões permanentes, em contacto permanente, a ver o mercado, o que é que o mercado tem, o que é que o mercado disponibiliza dos últimos jogadores que estão livres, para podermos, sem cometermos grandes erros, porque quem trabalha comete sempre erros, é evidente, não podemos aliar-nos disso, mas com grande dedicação, com grande serenidade, de continuar a construir esta equipa, e temos espaços abertos, lugares em que estamos mais fragilizados, em que precisamos de jogadores, mas vamos construir isso com calma, sem fazer análises precipitadas, para que esta equipa, mesmo no meio deste mar de dificuldades, seja capaz de se estruturar de uma forma o mais segura possível para, como disse, fazermos o campeonato que queremos fazer, isto é, saber de onde partimos e saber também onde queremos chegar. Com grandes dificuldades que vamos encontrar pelo caminho, é inevitável, mas podemos, e essa é a minha grande esperança, o Trofense poderá ser, daqui a meia dúzia de meses, se fizer face às dificuldades financeiras, poderá ser a grande referência, poderá ser o grande espelho, poderá ser uma das coisas mais importantes do futebol português. Dizer, saiu de situações tardias, porque esta é uma situação de organização muito tardia, foi capaz de caminhar e foi capaz de lançar novos jogadores sem visibilidade, e fazer um campeonato particularmente interessante, e dizer, é possível, com pouco, é possível fazer-se muito, desde que haja um trabalho em conjunto de todos. Este trabalho é importante que se perceba e que se transmita esta ideia. É um trabalho de todos os trofenses. É importante que todos os trofenses, hoje mais do que nunca, se juntem à volta da mesma bandeira, que sejam capazes de ultrapassar pequenas divergências que tenham entre eles e olhem para a sua bandeira, como foi a panágio sempre das gentes da troça, e digam, vamos ultrapassar estas divergências a favor daquilo que é importante para nós todos, o futebol da troça. E parece-me que a troça e o trofense pode ser a grande referência e a boa imagem do futebol português. Eu digo-lhe de uma forma muito sincera, não é pelo dinheiro, porque é o dinheiro que é possível, é mais pelo desafio
aceitar e a gostar que estou neste desafio do Futebol Clube de Trofense, porque acredito piamente que poderemos ser a grande referência e a grande imagem do novo futebol profissional em Portugal. Muito bem, professor, para terminar, uma mensagem que queira deixar aos adeptos do Clube Desportivo Trofense. O Amense acredita nesta equipa, vão ter orgulho destes jogadores, vão ter orgulho e rever nesta equipa aquilo que é importante que se veja. Uma equipa organizada, sustentada, com gente nova, gente desconhecida hoje, mas muito conhecida amanhã. E eu estou convencido que, com grande entusiasmo, alguns destes jogadores trabalhados com o tempo vão fazer parte daquilo que há de melhor no futebol português. Vai demorar vão dar uma contribuição já muito forte no imediato, mas a médio e longo prazo vão ser referências importantes no futebol português, porque temos jogadores com qualidade técnica que, se forem bem trabalhados e com tempo, poderão ser jogadores de grande validade e dar também essas mais-valias que o Trofense precisa para a sua sustentabilidade económica ou financeira. Muito bem, professor Eca, agradeço-lhe este direto com o programa A Hora do Clube, que vai para o ar aos sábados entre as 18 e as 19, aqui no 107.8. As maiores felicidades, seja bem-vindo à Trofa, ao Clube Desportivo Trofense, com muitos sucessos, esperamos nós, e não vão faltar certamente oportunidades para falarmos em direto, ou sem ser em direto, para os adeptos e do Clube Desportivo Trofense. Professor, muito obrigado, muito boa tarde.